partir de agora, a palavra de Deus chega até você. Programa Bíblia Viva, com o pastor Jairo Campos. Agora, na tela da sua TV. Olá, graça e paz! Estamos começando mais um programa Bíblia Viva com a graça de Deus. É um prazer enorme poder chegar até você através do nosso canal Adna Oficial. Hoje o programa Bíblia Viva promete, tem uma bênção de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza e posso lhe garantir. Deus tem uma bênção para todos nós no final deste programa. Nós iremos tratar de uma temática muito importante. É algo relevante para a vida do ser humano. Ser humano sim, como cristão e não cristão. Porém, nós iremos caminhar pelo mundo cristão. Orientações bíblicas, experiências, conhecimentos que vão gerar em nós mudanças de filosofias. É sobre o perdão que nós iremos falar em nosso programa. Perdão é uma palavra tão pequena, porém é impossível alguém não ter utilizado o efeito do perdão, tanto para perdoar como para ser perdoado. No decorrer da nossa caminhada, da nossa vida, nós nos deparamos com situações que precisamos liberar o perdão, que precisamos ser perdoados, porque cometemos erros, até mesmo erros sem saber que estamos cometendo. Estamos ofendendo alguém, atingindo alguém, sem perceber. Pode acontecer isso? Claro que pode. É bem verdade que existem questões que são intencionais. Porém, quando entra Jesus, isto não pode estar em cena em nossa vida, porque tornamos uma nova criatura. E ao se tornar uma nova criatura, as nossas condutas são diferentes. Porém, nós não estamos livres, não, de precisar perdoar ou ser perdoado. É sobre isso que nós iremos falar hoje. O que é o perdão? Nós temos convidados especiais que estarão abençoando as nossas vidas. Por isso eu já lhe peço, compartilhe, dê o seu like. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque você receberá todas as nossas notificações, informando das programações que estarão chegando para abençoar a sua vida, pois todos os dias nós temos um programa diferente em nosso canal. Por isso, eu conto com a sua companhia até o final do nosso programa. Eu quero, com muito prazer, com muita alegria, apresentar aqui os nossos convidados, Pastor Joelson Moabes. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui, fazendo parte dessa programação tão importante. Deixa Deus lhe usar, tenha liberdade. Amém, Pastor Jairo. Sempre um prazer poder estar aqui no Bíblia Viva, ser convidado a participar mais uma vez neste programa tão abençoado. Maravilha! Pastor Henrique Castelo Branco também é o nosso outro convidado e eu tenho certeza que o Senhor Deus vai lhe usar poderosamente. Tenha liberdade, sinta-se em casa. Amém, Pastor Jairo. É um prazer estar aqui no programa Bíblia Viva para participar com os senhores e também para compartilharmos experiências acerca desse tema tão importante também para a nossa vida cristã. Concordo, Pastor Henrique. O que é o perdão? Na verdade, meu irmão, o perdão não é algo natural. Perdão é obra da graça. Eu já quero colocar a primeira pergunta aqui, Pastor Joelson Moabes. Qual o poder do perdão? Diga para nós. Acho que sempre que nós somos afrontados, que recebemos algumas acusações ou que algo foi feito contra nós, a nossa primeira atitude é querer que seja feita a justiça ou que isso seja reparado. Mas nem sempre há essa possibilidade. E o perdão, eu creio que é um meio que Deus, por meio da sua graça, nos habilitou para podermos nos aproximar novamente, para podermos continuar caminhando. A nossa vida, ela não deve parar por causa daquilo que aconteceu, aprendermos a viver com aquilo e darmos sequência. Então, como vivermos
como poderemos continuar vivendo quando algo terrível aconteceu sobre nós? Através do perdão. Nós temos a oportunidade de nos aproximar, de liberar aquela pessoa de estar preso por algo, uma culpa que ele cometeu contra nós, ou vice-versa. Então, eu acho que por meio do arrependimento e da aceitação do perdão, nós podemos continuar caminhando, quer sejam juntos ou não, mas dar sequência à nossa vida sem sermos dominados por aquela amargura, por aquele peso que vem sobre nós da culpa ou pela agressão que foi feita a nós. Concordo com o que o pastor Moab disse, pastor Jário, você está nos acompanhando, e é interessante nós entendermos que o perdão, eu entendo que ele é o contraponto da razão. Por quê? Porque a nossa natureza humana, muitas vezes, ela quer a razão, né? Eu fui atingido, eu fui maltratado, e a nossa natureza, ela quer a vingança, ela quer realmente agir pela razão, pelo impulso. Por isso que aquilo que o pastor Jário colocou no início, de que realmente o perdão é algo que vem de Deus, é da graça de Deus. Por quê? Porque realmente é através do perdão que nós vamos conseguir obter o entendimento certo para não agirmos por impulso, não agirmos pela nossa própria natureza, né? Isso que é importante nós entendermos. Por isso que eu falo que o perdão é o contraponto da razão, né? Por quê? Porque o perdão ele vai trazer o sentido a tudo aquilo que nós vivemos. Porque muitas vezes nós somos maltratados, humilhados, né? Ofendidos ou não. E é claro que tudo aquilo, muitas vezes nós não entendemos quando acontece. Mas eu entendo que o perdão que vem pela graça de Deus sobre nós faz com que nós entendamos, demos sentido a tudo isso que nós passamos. Verdade. Em cima da fala dos nossos pastores, eu quero pontuar algo aqui, que o perdão, meu irmão, não é um sentimento. O perdão, ele é uma decisão. É por isso que você precisa, nós precisamos decidir a perdoar. Quando você decide a perdoar, há oportunidade de você maturar a ideia, de você não ficar preso, como o pastor Moab disse no passado, no que aconteceu. É claro que o perdão, pastor Henrique, ele não vai deletar da sua mente, porque não é um HD que você chega, olha, eu vou deletar aqui tudo e apagou, esqueci, não lembro mais, não é verdade? Com certeza. Você vai continuar lembrando da situação, da cena, da história, porém não vai viver o sofrimento que aquele caos lhe trouxera. É por isso que ele não é um sentimento, porque o sentimento ele só te arremete a esse estado. Agora a decisão você coloca na mão de Cristo. Eu decidi, porém eu não consigo fazer, mas Cristo vai fazer por você. É essa dependência que nós precisamos ter. Quando nós entendemos essa dependência divina, nós colocamos na mão dele, decidimos, olha, eu libero o perdão, Deus. Eu sei que não é fácil, seja o verdadeiro com Deus. Nas suas orações, diga a sua verdade para ele. Expõe para ele o que mais lhe aflige, o que mais dói em você. Coloca isso na mão de Deus. Está no campo, eu posso colocar aqui, pastor Henrique, quando Pedro escreve, lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Porque uma dor, ela gera ansiedade de quê? De revolta, de ira, de angústia, não é verdade? De aplicar a justiça, Sim. Levar a sentença, não é verdade? Sim, com certeza. A própria palavra de Deus, ela nos diz até, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, né, o Primeiro Testamento, nós vemos ali, né, a lei mosaica representando ali a figura do olho por olho, dente por dente, né, a vingança sendo do mesmo nível daquele que foi ofendido quanto ao ofensor, né, mas aí o Senhor Jesus, ele vem, né, ali no Sermão do Monte, ali em Mateus 5, né, ele vem trazendo para nós uma ampliação dessa lei, né, trazendo uma nova percepção, uma nova ótica, né, para a lei mosaica, deixando claro para nós que o perdão é algo necessário para que eu
viva realmente o evangelho genuíno de Cristo, né? Tanto que ele fala que se eu for oferecer uma oferta no altar de Deus e eu tiver algo contra meu irmão, que eu deixe a oferta e me conserte primeiro com meu irmão, para que depois eu ofereça a oferta. Se eu tiver algo contra o meu inimigo, que eu me concilie com o meu inimigo, para que depois eu faça algo, para que o juiz não me coloque na prisão. Então a gente vê aí, pastor Jair, você que está nos acompanhando, o Senhor Jesus nos dando clara percepção do que é o perdão, né? Que o perdão realmente é aquilo que eu falei, a ampliação da lei que o Senhor veio cumpri-la, né? Integralmente. Pastor Moabes, em cima do que o pastor Henrique acabou de dizer, podemos cravar que o perdão ele tem a condição de libertar alguém? Sim, eu diria que o perdão é o que nos coloca mais próximo de refletir a imagem de Deus. Assim como Ele nos perdoou, não nos cobrou, mas em Cristo, no que Cristo ofereceu por nós, Ele nos perdoa. Ele diz, quando vocês perdoarem as outras pessoas, assim como quem confia no Filho está livre da penalidade, você está liberando aquela pessoa e até mesmo liberando você da mágoa, daquilo que te oprime, de toda vez que você lembra. Então, o perdoar, na verdade, é uma graça para você viver acima daquilo e não deixar que aquela situação te oprima. Na verdade, então, o perdão nos liberta, com certeza. Como aquela historinha, né, do irmão que morava na fazenda e junto com a sua irmãzinha estava brincando lá com os patinhos, com os gansos, e ele joga uma pedra e mata um dos gansos. A irmã vê que ele fez aquilo, a sua avó também vê, e ela já vai lá e diz, olha, eu vi o que você fez, se você não contar pra mãe, vai ter um grande problema. Não conta. Sim, então, eu não vou contar, mas você vai ter que lavar louça pra mim toda vez que a mãe me pedir. E ele ficava lavando louça, foi alguns dias, castigo. Aquele castigo, aquele estava oprimindo ele, até que chegou um momento que ele disse pra ela, não vou mais lavar isso, eu vou contar pra mãe. Ela disse, pode contar, porque eu já contei e ela me perdoou. Eu já estou livre deste peso. E muitas vezes nós não queremos liberar perdão achando que estamos oprimindo a outra pessoa, mas somos nós que estamos sendo refém daquela angústia, daquele mal. E é como diz aquela expressão, bebemos o veneno esperando que o outro venha morrer, ou como outra expressão popular, estamos presos com a chave de liberar a nossa prisão nas nossas mãos, e não liberamos o perdão. Pastor Moabes, essa historinha aí é tão legal e ela faz parte da história de muitas pessoas. Quem sabe você não liberou o perdão, está sofrendo e você esqueceu que Deus já viu, porque o nosso pastor disse que o garotinho, ele matou o pato. O ganso, O ganso. Ele matou, só que é o seguinte, a avó? Sim. A avó tinha visto. Só que ela ficou aguardando ele buscar a remissão. Deus já viu o que aconteceu com você. Está aguardando, sabe o quê? Você decidir. Confessar. Se tornar livre. Ser liberto. E você não vai sofrer mais deste mal. Libere isto. Isso está gerando algo ruim na sua vida. Isso está trazendo maldade para a sua família, para você mesmo. Está atingindo o seu psique. Você está tendo dificuldade, quem sabe, até mesmo no trabalho, produzir, relacionar, convivência com a família. Porque isso respinga no seu tratamento com a tua esposa, com o teu filho. Quem sabe, às vezes, você não tem mais paciência com o teu filho. Só lembra do estresse, estou cansado, não tenho tempo para ti. Ei, vamos acordar agora. Esta palavra é algo para mudar a sua vida. A palavra é libertadora. Deus quer libertar muitas pessoas. Você está vivendo aprisionado, aprisionada. Outra coisa que às vezes acontece, pastor Henrique, é que alguém às vezes comete algo e ele vira refém daquilo que ele cometeu. E ele não consegue se perdoar. Ele não entende que ele não tem capacidade para
liberar o perdão, na verdade, para ele. Porque quem perdoa é o Senhor Jesus. E ele já perdoou, na verdade, quando ele morreu na cruz, ele já perdoou os nossos pecados. Nós precisamos viver o efeito desse perdão. A gente ressuscita todos os dias os males que a gente comete. Se a gente não fizesse isso, a gente viveria melhor, não é verdade, pastor Henrique? Com certeza, pastor Jairo. É importante que entendamos que, como o senhor disse, é uma decisão. Perdão é uma decisão, mas essa decisão, ela não pode ser pelo meu intelecto, né? Pela minha competência, pela minha capacidade, mas é uma decisão influenciada pelo próprio Espírito Santo. Ele me induz para que eu seja livre. Então, eu libero o perdão com essa finalidade, porque senão fica igual aqueles casos que a pessoa perdoa, eu perdoei, mas como se fosse da boca para fora, não houve algo, um arrependimento ali genuíno, um perdão realmente genuíno. Agora, é legal, o pastor Mário estava falando sobre isso, é legal comentarmos o caso também daquela pessoa que muitas vezes ela não perdoa, pastor Jairo, porque ela não lembra. Ou muitas vezes é alguma situação que aconteceu com ela. Ela nem sabe o que fez, que magoou o outro. E que aí o Espírito Santo é que vai trazer a memória dela para que ela possa liberar o perdão. Porque muitas vezes ela nem lembra disso, ou muitas vezes aquilo foi tão difícil, né? Foi um momento tão difícil que ela até trouxe um bloqueio para ela mesma, né? Então é importante entendermos que existem esses níveis também de ocorrências, né? E que o Espírito Santo vai trazer luz a essa realidade para que você também libere o perdão. Né? Por isso que muitas vezes nem sempre é o causador que é o primeiro a tomar essa decisão. Aquele que se sentiu magoado, ao ir e pedir perdão, não, eu te perdoo por aquilo que você fez, esta ação do Espírito Santo vai gerar no coração daquela pessoa a necessidade de liberar perdão para que os dois possam continuar caminhando juntos e prosseguir essa jornada. Essa atitude, pastor Moabes, ele pode, nas entrelinhas, estar dando aula para alguém, pastor Henrique. Porque se de repente eu lhe causo o mal e eu não tenho a hombridade de reconhecer que eu errei e lhe ofendi, às vezes até eu sei, eu percebi que eu te ofendi, mas não ele que causou, então deixa ele para lá. E eu não vou me retratar. E aí tu vem ao meu encontro, tu não me fez nada. Só que eu tô cego, e eu acho que você que fez. Só que aí você vem, chega, não fez nada, você é o ofendido, você está magoado, ferido, aí você chega e diz, eu quero lhe pedir perdão, porque aconteceu algo entre nós e eu quero caminhar para o céu, eu quero ir para o céu. E para ir para o céu, não tem como ir com raiva de ti. Então eu quero liberar o perdão para ti e eu quero também o teu perdão. Quando você assim faz, automaticamente Deus está lhe usando para me fazer um discípulo. Jesus nos deu esse papel, fazei discípulos. Ele não está dando uma lição de moral em mim. Ele não veio me humilhar. Mas ele veio revelar o seguinte, olha, eu preciso manter a minha comunhão com você. Eu preciso ceiar com você. Eu preciso ir para o céu com você. Quando ele faz isso, ele me desmonta, me desarma. E eu começo a enxergar, peraí, mas foi eu que ofendi. Foi eu que lhe causei mal. E agora ele veio até mim. E vai despertar algo em mim que estava adormecido, que estava na gaveta. Eu vou dizer assim, olha, a partir de hoje eu quero ser um cristão como o pastor Henrique, como o pastor Moabes, porque o comportamento que eles tiveram me trouxe uma lição. Ei, libera o perdão. Deus quer usar você para abençoar outras pessoas. Talvez você não está imaginando, nem conseguindo entender a dimensão do resultado que vai gerar esta sua atitude. Deus quer usar você
para libertar você e libertar outra pessoa que está precisando do verdadeiro e genuíno perdão. Pastor Henrique, eu me lembrei que há pouco tempo o senhor partilhou conosco uma experiência de algo que eu tenho certeza você não disse, mas eu posso imaginar, pois estando nessa temática, podemos colocar aqui, que o senhor deve ter ficado revoltado, quem sabe até nervoso, irado, porque a Bíblia diz assim, ó, ireis, mas não pequeis. Quando você vivenciou uma situação no teu trabalho e tu partilhou com a gente ali, foi muito benéfica, muito positiva, e eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco essa experiência, que alguém fizera algo no teu trabalho, só que de repente caiu no teu colo como se fosse você, e você sabia que não fora você, e você apelou para Deus. E aí Deus entrou em cena e revelou a situação. Com certeza, pastor Jairo, é uma experiência que eu passei recentemente no meu trabalho, né? E lá nós usamos algumas senhas, token, né? Que é individual, né? Por CPF. Então, toda vez que você utiliza aquele token, a assinatura digital, ela vai baseada no seu CPF. Então, todos os documentos que tramitam eletronicamente será com aquilo. E ocorreu uma situação de que alguém, no caso do meu trabalho, utilizou, né, a minha assinatura digital, usou o meu nome, né, meu token lá, né, indevidamente, porque eu não estava presente, né, e aí houve um desdobramento, aí passaram-se alguns dias, aproximadamente ali 1 mês, 2 meses mais ou menos, e veio a notícia, né, de um outro órgão superior de Brasília dizendo o seguinte, que queria, na verdade, a cabeça daquele, né, que havia feito esse gasto, né, do dinheiro público, né, de forma incorreta. E aí, quando foram verificar o documento, de quem que estava a assinatura do documento? A minha assinatura, o meu CPF, o meu token. E é claro, né, tá ali teu CPF, tua assinatura. E quando o meu comandante me chamou, ele falou, ó, aconteceu essa situação, aqui tá seu nome, sua assinatura, tem o seu nome aqui gravado. A situação é essa, ó. O pessoal de Brasília está querendo, vai abrir uma sindicância, aquela coisa. Eu falei, na hora, quando ele falou comigo, na hora eu me espantei, né? Eu falei assim, meu Deus, mas Senhor, eu não vou fazer um negócio desse, porque eu sei, eu faço o meu trabalho direito, eu tento, ainda mais um absurdo desse que a pessoa tinha feito no ofício, né? Um gasto que não tinha sido feito uma análise, né, ali, de um planejamento. Eu falei, meu Deus, eu não faria um negócio desse. No momento que ele falou comigo, pastor, eu fiquei um pouco preocupado, eu falei, Deus, eu não fiz isso, Senhor. Mas em oração, no meu espírito mesmo, eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu não fiz isso, Pai. E aí eu fiquei muito revoltado, ele falou assim, amanhã, eu estava no final do expediente, ele falou assim, amanhã nós temos que dar uma resposta para Brasília para ver o que nós vamos dizer, se vai abrir uma sindicância ou não. E meu irmão, eu peguei meu carro, fui para minha casa, e no caminho da minha casa, porque ali de onde eu trabalho até minha casa é bem perto, né? No caminho para minha casa, eu falei com o Espírito Santo, falei com Deus. Eu falei, Senhor, Tu me conhece, Pai. E eu falei, Senhor, me traga a memória, Deus. Me traga a minha memória, Espírito Santo, porque eu creio. Porque eu falei, meu irmão, eu exercitei a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz isso, que o Senhor nos traz à memória tudo aquilo que vivenciamos. Eu falei, Senhor, me traga à memória aquele dia. O dia exato em que houve aquele documento. Porque eu não lembro. Já tem 2 meses. Me traga a memória. E naquele momento o Espírito Santo falou para mim assim, abra o aplicativo do banco. Eu falei, meu Deus, o que tem a ver aplicativo do banco? Abri o aplicativo do banco, na data lá, era até 5 de agosto. Eu abri lá, coloquei a data, eu falei, ué, mas 5 de agosto? Aí eu vi lá, né, Ibirapuera e tal. Eu falei, meu Deus, eu estava viajando a São Paulo nesse período. E aí o Espírito Santo me fez lembrar, né? E eu fui no meu e-mail, eu verifiquei os e-mails dos vouchers, né? Da passagem, que eu tinha ido no dia 4, voltado só no dia 8. E esse ofício, esse bendito ofício, com a minha assinatura e com o meu nome, havia sido feito no dia 5. Então nem aqui em Cuiabá eu estava. E aí eu, claro, recolhi todas aquelas provas, né? No dia seguinte voltei, né? Lá ao comandante, falei para ele, apresentei a ele e falei assim, ó, e lembra que eu havia falado para o senhor que não havia sido eu,
e o Senhor não havia acreditado, porque o Senhor disse assim, mas aqui está escrito teu nome. E eu falei para o Senhor que o Senhor Deus ia julgar a minha causa. E aqui eu provei, por isso que eu falo, a minha guerra é do Senhor Jesus, né? Ele não entendeu muito, mas eu falei assim mesmo. Verdade, olha aí. Tá vendo essa experiência? Às vezes você se depara com situações que os seus argumentos, a sua fala, não convence, porque a pessoa não consegue enxergar o que aconteceu com o pastor Henrique, o mundo espiritual. Quando você tem a visão espiritual e alguém não tem, se você falar com ele de algo espiritual, ele não vai entender. Só que o seguinte, nós temos um Deus que entra nas nossas causas. E entrou na causa do pastor Henrique. De que forma? Fazendo ele lembrar, tomar uma atitude que ele não imaginaria, não pensou em tomar, porque a pressão, a preocupação, a angústia, sabendo que não tinha feito algo, veio tudo cair sobre a sua mente. Mas Deus lhe trouxe a saída. A saída. E o que restou para o pastor Henrique? Vou liberar o perdão, porque eu vou encontrar com esse cidadão aqui constantemente, vou ver ele sempre aqui. Se eu ficar revoltado, eu vou causar mal para mim mesmo. Quando eu libero o perdão, aí se ele se acertar, mudar de conduta, ele recebe a bênção de tabela. Mas se ele não mudar, né, pastor Henrique? A bênção é só minha. Então você tem essa possibilidade, meu irmão. Situações acontecem nas nossas vidas, Deus gerando experiências para nós. Deus quer isso para a nossa vida. Pastor Joelson Moabes, em cima do que o pastor Henrique acabou de dizer, eu queria lhe fazer uma outra pergunta. O perdão, ele tem limites? Ficou só nisso aí? Não é que nós estamos querendo que aconteça outra coisa do pastor Henrique, não, tá? Não. É só para entender aqui, é para a gente entender. Se acontecer outra situação, ele deve perdoar ou não? Já perdoei uma vez, então chega. A Bíblia diz que o perdão gera perdão. Quanto mais eu perdoo, mais eu recebo essa graça para dar perdão. E certa vez, falando sobre isso com Jesus, quando Jesus estava falando aos discípulos, se alguém bate na sua face, dê a outra. Ao liberar perdão, você não se torna refém da situação. Você se torna senhor da situação, porque você não era obrigado a liberar perdão, mas você liberou perdão. E aí o Pedrão faz uma pergunta para Jesus, como sempre. Tá, mas Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes no dia? Né? Como dizendo, o costume aí é liberar 7 vezes, perdão. Eu devo perdoar somente 7 vezes? Jesus disse, não, você não entendeu ainda. Até se alguém te vir falar sobre alguma coisa no mesmo dia, 70 vezes 7. Ao Jesus dizer 70 vezes 7, ele estava falando, o perdão é ilimitado. Assim como a graça de Deus sobre nós é algo que independente do que já fizemos ou iremos fazer, a Bíblia diz que Deus em Cristo, ele já pagou toda a nossa dívida. Por isso que Jesus, na cruz, quando ele fala Tetelestai, ele está dizendo, olha, foi pago a dívida completa, quitada. Se você precisar buscar mais, está lá. Você pode sacar da conta do que Cristo fez por nós, porque é uma conta ilimitada de perdão. O grande problema é que as pessoas não querem ir buscar aonde tem a fonte para receber, para poder liberar. E aí o que acontece? Eles ficam guardando no seu coração a mágoa, ficam guardando tantas coisas no seu coração que não tem espaço para o perdão que Deus já deu para essas pessoas. Então, o perdão, ele deve ser liberado. Muitas vezes, o irmão ou a irmã ou a pessoa que te ofendeu, ele ainda não aprendeu a lição do perdão. E você libera perdão na primeira, Jesus disse, você libera na segunda, porque o nosso Deus é o Deus da nova oportunidade, o Deus da nova chance. Claro que a Bíblia diz que tem maneiras que nós devemos tratar as pessoas diante da situação, mas nós, assim como Cristo nos perdoou, Deus nos perdoou em Cristo, devemos ser imitadores dele e perdoar uns aos outros. Esta graça precisa fluir por nós para que ela venha alcançar o maior número de pessoas. Você observou que o efeito da graça está evidente em todas as situações? É preciso perdoar. Quantas vezes forem necessárias para que você libere o perdão, faça. Porque o beneficiado é você.
sou eu quando libero o perdão. Eu de tabela eu abençoo a quem eu perdoei, porém o beneficiário sou eu, porque eu estou ficando livre daquele mal, daquela dor, daquele pronunciamento de maldade para a minha vida, que alguém torceu o contrário, desejou o mal. Mas quando eu libero o perdão, eu estou ficando livre. Eu não esqueço, não, jamais. Só que eu fico livre. Eu recebo benefícios. Você lembra que o pastor Henrique disse aqui que se eu não perdoar, eu não posso nem orar? Eu não posso adorar? Eu não posso ofertar? Já imaginou isso? Mas quando eu assim faço, pastor Henrique, eu tenho os benefícios espirituais, porque eu recebo legalidade para trafegar em todas as áreas. Posso adorar, posso orar, posso pregar, posso abençoar, porque eu estou livre daquele mal, não é verdade? A gente precisa reconhecer que somos pecadores, todos nós podemos errar, e ao liberar o perdão, nós estamos nos colocando na posição do outro, reconhecendo que ele cometeu um erro, e precisamos entender que o perdão não é conquistado, aí ele vai ter que conquistar o meu perdão. A própria palavra do perdão já é paradoxa, que é doado. O perdão é doado, a gente precisa dar, porque é este poder que Deus nos concede pela sua graça, de vivermos acima de querer cobrar algo. A própria palavra de Deus já nos diz que a vingança pertence ao Senhor. Nós nunca vamos equilibrar a justiça achando que deve ser dessa maneira ou daquela. Mas quando nós entendemos que não há salvação sem perdão, como Deus nos perdoou em Cristo pelo que Ele fez, nós devemos agora desse perdão recebido de Deus, de graça receber, de graça dai. Agora, de graça não quer dizer que não tem um preço, não tem um custo. O custo é toda vez que eu ver aquela pessoa que me causou mal, aquilo não vai me trazer mais mágoa. Porque um dos benefícios do perdão é a liberação de uma graça, de um poder para viver acima da mágoa, daquilo que me prende. É a solução de viver o que o apóstolo João diz na sua primeira carta, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e poderoso para também nos perdoar e nos lavar, nos purificar de todo pecado, de toda imundícia e nos dar a oportunidade de caminharmos em comunhão uns com os outros. Muitas pessoas nunca, às vezes estão na mesma igreja, são parentes, moram na mesma casa, mas não conseguem se assentar para tomar um café junto, conversar, porque tem algo que não foi liberado. Pastor Joelson Moabes, essa tua fala é muito importante em deixar claro que Jesus, ele veio para liberar o perdão e a libertação do ser humano. Com certeza, pastor Jair. E essa é uma grande preocupação que, como servos de Deus, precisamos ter. Porque, como o senhor bem disse, né? Hoje vivemos um momento em que as pessoas estão banalizando o perdão. E como foi bem dito, o perdão ele é algo muito mais intenso, muito mais completo do que uma mera desculpas, porque senão eu vou ficar todo momento praticando erros, né? Aí você fala, mas Henrique, nós somos pecadores. Sim, somos pecadores, mas é importante que entendamos que a vida com Deus nos dá a novidade de vida, a mudança de comportamento, de atitudes. Então, por isso, precisamos ter esse cuidado para não acabarmos banalizando aquilo que recebemos de Deus. Quem quiser vir após mim, renuncie o quê? A si mesmo e siga-me e toma a sua cruz. Então é uma decisão própria. É eu que decido ser diferente. É eu que decido melhorar. Então eu preciso melhorar. Ser cristão, ser filho de Deus é pautar, posicionar em tentar ser melhor hoje, amanhã melhor, depois de amanhã, se eu chegar melhor, para que eu estou dizendo o seguinte, eu estou respeitando, valorizando o valor vicário de Cristo lá no Calvário, derramando a sua última gota de sangue. Não é verdade, pastor Moabes? Eu não posso cair naquela ideia de que eu recebi perdão e eu libero se eu quiser. Recebemos, e se somos cristãos, somos obrigados a liberar o perdão que recebemos ao próximo. Jesus foi bem claro. Então isso é uma obrigação, pastor Moabes. É uma obrigação, é um chamado. Porque se eu negar a liberação de perdão, eu estou negando a verdade do Evangelho, do que é o perdão de Deus pelos meus pecados ou pela minha maldade contra Ele.
O próprio Jesus deu um exemplo disso, quando ele falando sobre o perdão, quando Pedro o instiga sobre quantas vezes eu devo perdoar, Jesus vai contar então uma parábola de alguém que tinha uma dívida muito grande para com o rei. E o rei lhe perdoa 6.000 talentos que ele tinha. E ele saindo da presença do rei, que talvez passaria o resto da sua vida para pagar aquela dívida, ele sai e ao sair do palácio ele encontra alguém que lhe devia 100 denários, um pagamento mínimo, 6.000 vezes menos, quase 60 vezes menos. E a Bíblia diz que ele não perdoa e manda colocar ele na prisão. E o que Jesus Cristo disse? Quando o Senhor sabe disso, ele disse, olha, foi estendido a ti um tão grande perdão, você não poderia perdoar esse teu conservo? Jesus disse, por causa disso, você vai passar o resto dos seus dias servindo até que você o possa pagar. Porque aquilo que recebeste, você tem que liberar. Por isso que Jesus estava falando do benefício de ter recebido e precisar replicar. A grande dificuldade é que nós não conseguimos reconhecer, muitas vezes, a nossa fraqueza e entender que quando liberamos perdão para outra pessoa, precisamos reconhecer que poderia ser nós naquela posição e ele deveria ter essa mesma atitude para conosco. Mas se somos de Cristo, como disse o apóstolo Paulo, precisamos ser imitadores, né? Benignos uns para com os outros, amando uns aos outros e servindo ao Pai. O segredo é perdoar. Não tem outro caminho. Precisa perdoar. Libere o perdão. Quem está falando para você aqui são 3 pastores humanos, falhos, dependentes, carentes, necessitados da misericórdia de Deus, como você. Somos todos iguais. Todos nós dependemos da ajuda de Deus. Porém, o que nós precisamos entender é que Deus precisa estar dominando a nossa vida. E quando Ele domina a nossa vida, nós somos beneficiados pela graça que faz de nós entendedores que somente Deus pode mudar toda e qualquer situação. O que nós queremos para você hoje é que o Senhor Jesus venha libertar a sua vida, venha mudar a sua vida, que você venha enxergar diferente o que você está enxergando hoje e a partir de hoje ser uma pessoa nova para a glória de Deus. Pastor Henrique, finalizando o nosso programa, deixa uma palavra para os nossos telespectadores de suma importância, para aqueles que estão ligados, precisando de uma bênção. Amém, pastor Jairo. Eu quero falar para você que está nos acompanhando nesse programa, que falamos sobre o perdão hoje, né? E algo que eu estava meditando aqui, pastor Jairo falando, é sobre aquilo que o Senhor Jesus nos traz, né? Porque ali em Mateus, quando o Senhor Jesus ele vai ensinar, né, sobre o Sermão do Monte, né, trazendo ali os ensinamentos dele, ele vai nos trazer uma nova concepção de justiça. Porque até então, o caráter de justiça que era estabelecido era um caráter que se tinha, né, por eles, pelos homens, pela lei. E aí ali o Senhor fala, né, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Eu vejo ali o Senhor Jesus falando o seguinte para mim e para você, né? Quando reconhecemos, né, que vivemos a graça de Deus sobre nós, nós passamos a buscar o reino dele, não só o reino dele, mas a justiça estabelecida por ele. Tudo aquilo que ele estabeleceu como justiça, esse novo caráter de justiça de Deus. E é aí que entra o perdão e entra tudo aquilo que o Senhor ele apresenta a nós como servos dele. Maravilha! Tome posse dessa fala, tome posse desse programa, seja abençoado, seja beneficiado, é o desejo do nosso coração para com a sua vida. Nós iremos finalizar o nosso programa com uma oração. O pastor Joelson Moab estará orando agora e nós estaremos concordando para que o Senhor Deus entre no seu coração, entre na sua casa, na sua empresa, na sua família, no seu negócio, aonde você precisa que Deus entre com o milagre do perdão. Seja você o perdoador ou seja você perdoado. Seja qual for a questão, o Senhor Jesus, Ele é capaz de intervir, desde que eu ou você coloquemos na posição de dependentes de Deus. Receba
a bênção de Deus para a sua vida agora, ministrada pelo pastor Joelson Moabes, e nós estaremos concordando com a mesma. Sim, meus irmãos, em vez de guardarmos mágoas no nosso coração, que segundo a medicina pode trazer até mesmo muitas patologias e muitas doenças, que venhamos liberar pelo poder que há no nome de Jesus, assim como Deus em Cristo nos perdoou, que venhamos liberar este perdão. E aprendendo com Jesus, que possamos sempre orar ao nosso Pai Celeste que está no céu, que Ele possa nos ajudar a perdoar o nosso próximo assim como Ele nos perdoou. Neste momento, feche seus olhos, vamos estar orando. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque em Cristo perdoaste as nossas falhas. Sim, nós Pai. que não éramos dignos deste perdão, mas Tu nos deste com a Tua graça Sim, maravilhosa. Ajude-nos, Senhor, a reconhecer o benefício deste perdão, o benefício de liberar o perdão Sim. e também de sermos perdoados. Senhor, este perdão é Sim, tão meu maravilhoso, Senhor, que ele nos leva, o perdão do alto, Sim, nos meu leva Pai. a auto-perdoar-nos e Sim. reconhecer que assim como Deus nos Verdade. perdoou em Cristo, precisamos liberar perdão aos Sim. nossos irmãos pelas nossas falhas, como o pastor Henrique falou aqui, traga à memória, Senhor, Sim. aquilo que está nos impedindo de recebermos muitas vitórias na nossa vida, Sim. que possamos liberar perdão, liberar a Tua graça, para que estas pessoas também possam viver o benefício do Seu perdão sobre a vida deles, Senhor. Precisamos e desejamos viver as riquezas das bênçãos espirituais que Tu já conquistaste por nós, Senhor, e que possamos, igualmente ao Senhor Jesus, liberar este perdão a todos aqueles que têm nos oprimido, todos aqueles que têm nos causado tantos males, Senhor, porque Tu nos perdoaste. Nós também estamos perdoando e liberando para que possamos caminhar juntos, Senhor, e viver acima de toda maldade e podermos nos aproximar. Assim como Jesus certa vez disse que por meio do sangue de Jesus que fomos perdoados, podemos entrar no trono da graça e alcançar misericórdia para o tempo oportuno, que neste tempo oportuno possamos liberar a graça sobre o nosso cônjuge, sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, seja qual for a pessoa que tem nos causado algum mal, Senhor, que possamos liberar perdão e receber e viver a graça de tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Maravilha! Programa Bíblia Viva chegou nos seus minutos finais. Eu quero agradecer ao pastor Joelson Moabes pela sua ótima colaboração, participação aqui em nosso programa. Eu tenho certeza que vidas foram abençoadas. Deus abençoe a sua vida. Amém, pastor. Um prazer poder estar aqui. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Pastor Henrique, quero lhe agradecer pela sua colaboração, participação em nosso programa. Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Eu tenho certeza que vidas foram abençoadas, clareza chegou para muitas pessoas através da vossa participação. Amém, pastor Jair. Eu que agradeço estar aqui com os senhores e também que tudo aquilo que foi falado possa contribuir para o teu crescimento na sua vida cristã como servo de Deus. É isso aí, povo de Deus. Estamos indo embora, prometendo voltar na próxima semana, se Deus disser que sim. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.